Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou explicar para vocês qual foi a técnica de estudo que eu usei para passar no concurso do Tribunal de Justiça, acertando 92 questões das 100 que tinham, sendo que uma foi anulada, né? Que poderia ser 93 questões. E como com essa nota fiquei em 22º lugar na região de São Paulo. Região de São Paulo, capital mesmo. De 400 lugares, eu fiquei em 22º lugar, numa ótima colocação. Então eu vou explicar para vocês qual foi a técnica que eu usei. E a técnica que eu usei foi a partir de uma regra de memorização bem simples. Por exemplo, digamos que alguém diz para você qual que é o nome dela, que nem eu digo para você que eu me chamo Marcos. Aí passam 5 dias, você se esqueceu o meu nome. Você pergunta de novo e eu respondo, meu nome é Marcos. Aí passou mais 5 dias, passou uma semana, sei lá, você esquece novamente. Aí você pergunta de novo e eu digo que o meu nome é Marcos. Aí, na maioria das vezes, depois dessa terceira vez que você perguntou, você já nunca mais vai esquecer qual que é meu nome. Mas digamos que, mesmo assim, só para confirmar, você pergunte uma quarta vez. E na quarta vez não tem como, você vai decorar o meu nome. Então, a técnica de estudo que eu usei é revisar o edital de forma rápida por de 3 a 4 vezes. Se for 3 vezes, tá ótimo. Se for 4 vezes, ok. Mas e daí se for 4 vezes, aí é perfeito. Mas 3 a 4 vezes é muito, não é? Geralmente a pessoa estuda uma vez e revisa. Eu estou dizendo para você estudar de 3 a 4 vezes o edital. E eu vou te explicar como que você vai estudar o edital, tá ok? Vou explicar agora. Então, pessoal, eu estou aqui nas matérias do edital. Língua portuguesa eu vi aqui, são 12 matérias. Língua portuguesa. As de conhecimentos de direito, nós vamos dividir cada um desses em uma matéria, ou seja, são 6. Então fica 7, com o de língua portuguesa 7. Atualidades tem 2, então 8, 9. Matemática é 10, informática 11, raciocínio lógico 12. 12 matérias. Por dia, você vai estudar cada matéria mais ou menos uns 30 minutos, de 30 a 45 minutos. E vai responder umas 20 questões. Como são 12 matérias, você pode estudar 4 matérias por dia, intercalando essas 12 em 3 dias. Tá ok? 3 vezes 4 dão 12. Então, um dia você estuda a língua portuguesa, direito penal, direito processual civil, esses atualidades do Estatuto da Deficiência e estuda matemática, dá 4. No outro dia, você pode estudar, por exemplo, direito administrativo e normas da corregedoria, mais raciocínio lógico e mais outra matéria, sei lá, em informática. E assim vai intercalando as 12 matérias. Você tem que estudar todas as matérias, mesmo que você seja português, professor de português, mesmo que você seja tenha doutorado
em letras, mesmo que você seja formado em direito, principalmente se você for formado em direito, porque o direito é muito amplo, você tem que estudar direito, sim, e responder as questões, porque você está respondendo a questão da banca, então você tem que se adaptar à banca. Então, beleza. Estudei meia hora de língua portuguesa. No primeiro dia você vai estudar análise, compreensão e interpretação de texto. Só isso que você vai estudar. 30 minutos você vai estudar isso, análise, compreensão e interpretação de texto. Então você vai vir aqui no YouTube e o escrito, né? O jeito que você achar melhor estudar. E você vai pegar e vai estudar interpretação de texto. Estudou interpretação de texto, os 30 minutos, por que não pode estudar muito tempo, tipo 1 hora, 2 horas? Principalmente lendo. Porque o seu cérebro cansa. É por isso que as aulas têm 40 minutos, 50 minutos, uma aula na escola, na faculdade, por causa que o cérebro cansa. Você consegue entender? O cérebro cansa. E isso é uma coisa científica, né? O cérebro, ele cansa e aí você para de prestar atenção e o estudo é ineficiente. Então, você estudar 30 minutos, responder 20 questões, a questão é legal por quê? Porque a questão é como se fosse um joguinho. Tem esse site aqui, esse aplicativo chamado Que Concursos. Eu não recebo nada por isso, mas esse é um site que eu gosto. E você vai estudar 30 minutos português, interpretação de texto, e depois vai vir aqui, ó, filtro, vir aqui no filtro, disciplina, ou vamos no pezinho, português, assunto, interpretação de texto. Tá vendo que aqui, ó, você clicou aqui embaixo, aparece um monte. Noções gerais de interpretação, de compreensão e interpretação de texto. Tá ok? Concluir. Banca. Coloquem a banca da VUNESP. VUNESP. Daqui é importante filtrar. E aqui, vamos colocar dos últimos 10 anos, mais ou menos. Tá ok? Questão dos últimos 10 anos. Vamos filtrar também por cargo. Vamos filtrar por cargo. Escrevente técnico judiciário. E vamos filtrar. Ó, tá vendo que apareceu 27 questões? Então responda 20 dessas 27 questões, tá ok? Pessoal, para você saber interpretar uma questão, porque esse que é o jogo. Esse que é o jogo para você passar no concurso do Tribunal de Justiça. Para você responder correto uma questão, você tem que saber ler a questão e entender a questão. Então vamos lá. Tá vendo esse texto aqui em cima? Vamos primeiro para cá, para baixo, para entender o que a questão tá pedindo. No último parágrafo. No trecho destacado do terceiro parágrafo, há 3 conexões que expressam correta e respectivamente sentidos de. Então a questão está querendo saber o que, ó? Que no trecho destacado do terceiro parágrafo, que é esse trecho aqui, ó, esse trecho está destacado em negrito, há 3 orações que expressam. Então ele está afirmando que há 3 orações que expressam, né? Correta e respectivamente sentidos de. Essa palavra é importante, respectivamente é importante. Respectivamente quer dizer seguidamente, né? Sentidos de. Aí, e daí aqui tem as alternativas, causa, consequência, tal.
Daí você lê também as alternativas mais ou menos. Entendeu o que a questão quer? Agora vamos para o texto. Os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes, que são alvos de estratégias de venda para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores, já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. Tá ok? Então, no trecho destacado do terceiro parágrafo 3, as orações que expressam correto e respectivamente sentidos de 3 orações, que são alvos, destacam a importância de proteger jovens e adolescentes, que são alvos de estratégias de vendas que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores, já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. Então vamos dividir as orações, já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários, são alvos de estratégias de vendas, para quê? E possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores. Então você vai entender a questão, tá, e vai responder qualquer uma. Resolver. É importante também lermos 3 vezes a questão. E como nós vamos entender a questão, ler a questão, aprender a ler a questão? Através dessa aula aqui da Rafaela Mota, por coincidência, compreensão e interpretação de texto, mas nós vamos usar esse módulo 1 aqui, da aula de 1 até o 5, para aprendermos a ler e interpretar uma questão. A Rafaela Mota ensina muito bem nesse módulo 1 da aula de 1 até 5 como você interpretar uma questão. Então aqui ela vai explicar detalhadamente. Conta, né? Eu tô falando. De forma muito lógica. De ganhar na... Pra... Como que você qual que é o marco, né? Porque no contexto falava... Tá vendo? Mesmo, ela tinha terminado. Ela ensina exatamente como você lê uma questão. Então, a primeira coisa que eu falaria para você estudar, e aí você também já vai estudar compreensão e interpretação de texto, é essa aula da Rafaela Mota. Tá ok? Mas qual que é a jogada aqui? Digamos que eu coloquei esse B. Eu vou clicar aqui em resolver. Errei. Poxa, errei. Aí eu não vou ficar triste por ter errado. O que eu vou fazer? Vim aqui em comentários. E vamos ver o que as pessoas estão dizendo. Olha o tanto de comentário. Aqui as pessoas dizem, ó. Gabarito letra D. Os materiais tal. Ó, primeira oração, segunda oração e terceira oração. O pessoal explica certinho como você resolve esse tipo de questão. E resolvendo essa questão, mesmo que eu tenha errado, só de eu vir aqui e ler aonde que está o meu erro, eu já aprendo. É aqui que eu vou aprender. E como eu estou respondendo uma questão da banca VUNESP, vai ser uma questão parecida com essa que vai cair na prova. Então eu vou aprender aqui. Você consegue me entender? Então aí você vai fazendo isso. Lê a questão do jeito que a Rafaela Mota mostra para interpretar uma questão. Lê 3 vezes, tá ok? A primeira vez você pode ler direto. A segunda vez você lê devagarinho, do jeito que a Rafaela Mota mostra lá no vídeo dela. E a terceira vez você pega e lê com cuidado e responde a questão. Com o tempo você vai ficando craque nisso, você vai responder 100 questões por dia, mas não existe, é suave. Resolveu. Errei de novo. Dane-se se eu errei aqui no começo. Vamos lá, ver onde que eu errei. Vamos ler os comentários.
aprendi, vamos pro próximo. Lê, responde, errei de novo. Vamos ver onde que eu errei. Vamos pro próximo. E assim vocês vão indo. Resolver, errei. Tá ok, próximo. Então vamos ir, resolver, próximo. 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 Aqui é o problema, tá vendo? De graça eu só consigo responder 10 questões por dia. Então, o ideal é você pagar esse aplicativo. O legal é que esse aplicativo também tem questões, tem planos que tem... Eu não tô ganhando nada por isso não, é legal mesmo. Tem videoaulas, tem um monte de coisa legal. Então, o legal é pagar mesmo, mas tem outros sites que são de graça. Você pode pesquisar e tentar de graça, é que esse daqui tem bastante questões mesmo. E isso é muito importante. Aí você pega... E a questão da assertividade, porque até próximo do dia da prova eu quero que você esteja com assertividade de 90% ou mais de 90%. Assertividade nós vamos vir aqui, ó, em desempenho. Opa. Então vamos lá, desempenho. Ó, 20% das questões. Ali foi tudo no chutômetro, né? Mas no começo a sua assertividade vai ser bem baixa. Dá para você dividir por disciplina, mas digamos, vocês vão responder 100 questões no dia, aí você vem aqui e vê a sua assertividade. No começo vai ser, digamos, 20%. Aí realmente vai ser baixa a sua assertividade, e com o tempo, cada dia, depois de uma semana, 2 semanas, a sua assertividade vai aumentando, e o ideal é que sua assertividade esteja a mais de 90%. Tá ok? Então a questão é essa. Então, para você passar, vocês vão fazer exatamente isso. Dividir as 12 matérias em 4 matérias. Vão estudar 4 matérias por dia. Num dia 4 matérias, no outro dia 4 matérias, no outro dia mais 4 matérias. Depois vocês vão iniciar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Se vocês quiserem, eu não sei se é necessário vocês tirar, por exemplo, vocês podem tirar um domingo para vocês descansar e não pensar em estudo. Domingo, se vocês forem tirar 2 dias da semana para vocês descansarem, né, tira intercalado, assim, estuda, né, 3 dias, tira um dia de descanso, mais 3 dias, tira um dia de descanso, tá ok? Ou vocês podem tirar um dia só para fazer simulado, né? Mas a questão, estudou todas as matérias, terminou, respondeu questões. Cada matéria você vai fazer o seguinte, vai estudar língua portuguesa 30 minutos, responder 20 questões. Na verdade, estudar 30 minutos, descansar uns 10 minutos a mente, assim, só para você descansar a mente. Descansou? Na verdade, eu nem descansaria a mente. Estuda 30 minutos, vai no celular, responde 20 questões. Ó. Tá ok? Ou mesmo no celular você está estudando, já responde, porque responder questão ali é que nem um joguinho. Então estuda os 30 minutos, você responde 20 questões. Depois que você respondeu, aí você descansa os 15 minutos. Ou, sei lá, descansa os 20 minutos. Vai para a próxima questão. Esse descanso é extremamente importante. Descansar entre uma matéria e outra. Pelo menos uns 15 minutos. Isso é uma coisa científica. Estudar 30 minutos, responder as questões, as 20 questões,
E descansar esses 15 minutos é muito importante. É uma coisa científica. Ok, fez isso até você ir para outra matéria. Daí vai para a próxima matéria. Sei lá como você vai dividir no seu dia, mas vocês estudam dessa forma. Um mês, eu fiz um mês antes da prova. Um mês antes da prova, eu fiz da seguinte maneira. Nesses 30 dias antes da prova, tirando um dia antes da prova, porque um dia antes da prova você só vai descansar, você não vai ler nada. Um dia antes da prova, até o dia que até o caminho da prova, até você não vai ler nada. Ler nada, você só vai descansar sua mente, tá ok? Só vai descansar sua mente, só vai ficar de boa, tá ok? Um dia antes da prova. Mas nos 30 dias antes, assim, eu fiz isso, se tiver tempo. Mas se você tiver só 2 semanas antes da prova, ou uma semana antes da prova, todo dia você vai fazer um simulado. Nesse que concurso. Nesse que concurso você vai fazer um simulado. Como você vai fazer o simulado? Lembrando que você terminou de estudar todas as matérias uma vez, você vai começar tudo de novo da mesma forma. Vai revisar, respondendo as questões da mesma forma. Terminou de estudar a segunda vez, você vai estudar a terceira vez. Aí na terceira vez você vai estudar um pouquinho diferente. O que você vai fazer? Você vai estudar a língua portuguesa, o tópico da língua portuguesa. Vai responder, tipo, sei lá, umas 10 questões e tal. Aí você vai para outra matéria, estuda um tópico da outra matéria, responde umas 10 questões, uns 5 que seja. 5 questões. Vai para a terceira matéria, estuda o tópico da terceira matéria. E vai estudar e vai responder as 5 questões. Depois que você estudar as 4 matérias, o que você vai fazer? Você vai tirar um tempo para fazer o simulado naquele dia. O simulado vai ser referente à matéria que você estudou. Então você vai responder 100 questões com 25 questões de cada tópico daquele que você estudou. Então você vai vir aqui no filtrar, vai filtrar o assunto e vai responder 25 questões. Já vai passar para a próxima matéria, responder mais 25 questões. Passar para a próxima matéria, responder mais 25 questões. Passar para a próxima matéria e responder mais 25 questões. E vai ver a sua assertividade. Esse vai ser o período de simulados que você vai fazer todos os dias. Tá ok? Então todos os dias você vai responder 100 questões. Aí você vai simular como se você estivesse na prova. Se você tiver tempo para você sentar num lugar sozinho e você vai responder as 100 questões em 5 horas, em até 5 horas, sei lá, eu respondia em umas 3 horas, eu respondia depois de um tempo, comecei a responder em 2 horas e meia, já terminava tudo. E tentando alcançar até o final, sei lá, uma assertividade de 90%. É lógico, no começo a assertividade vai ser baixa, sei lá, 20%, mas lá perto da prova, quero que sua assertividade seja maior que 90%. Você vai evoluindo a cada dia, vai aumentando um pouquinho. Tá ok? Então, tipo assim, na primeira vez você estudar tudo, a sua assertividade vai ser 1, na segunda vez você estudar tudo, sua assertividade vai aumentar, na terceira vez sua assertividade vai estar, se estudar na quarta vez, mais que 90%, tá ok? Então, o ideal é nós alcançarmos 90% ou mais, e você consegue alcançar com essa técnica que eu estou te passando. Outra coisa importante também, que você vai treinar já no simulado,
você vai ver as matérias que você tem uma maior dificuldade. E o que você vai fazer? Você vai responder elas primeiro. Você vai começar com as matérias que você tem mais dificuldade de fazer na prova. Fazer na prova. Estudar, você vai estudar tudo junto. Mesmo que você seja formado em letras, você vai estudar português junto com as outras matérias. Mas no dia da prova você vai responder primeiro as questões que você tem mais dificuldade. Se tiver uma questão que você olhou e fala, putz, eu não vou conseguir resolver de jeito nenhum, aí você deixa por último essa questão na prova, mas passa pela matéria que você acha mais difícil, e daí depois você vai indo pra mais fácil, tá? Isso você vai treinando também no seu simulado em relação à resistência da prova, porque uma coisa que conta bastante na prova é o cansaço. Uma coisa que você vai sentir durante essas 5 horas de prova: fome. Fome causa dor de cabeça. E sede também. Sede vai causar também a desidratação. Então é sempre importante, quando você estiver fazendo o simulado e no dia da prova, você levar uma garrafinha de água de 500 ml, né? Não tome muita água também, senão você vai ter que ficar urinando. Antes de começar a prova, urine. Antes de começar a prova, urine. Sempre vai no banheiro, tá ok? Chegue na prova uma hora antes. Não fique lendo antes de começar a prova, para você não cansar sua mente no dia da prova e também no dia anterior. E leve um clube social. Clube social, ou qualquer alimentação que seja leve ali, fácil de comer, que você não vai ficar com vergonha de comer. Tá ok? É uma comida que você esteja alimentado. Eu comia o clube social. Uma garrafinha de água de 500 ml que eu ia tomando de pouco em pouco. Que nem corredor que toma só um golinho de água. Jogador de futebol que finge que toma água só pra enganar. Tá ok? Só pra você não ficar com o cansaço mental da fome, que a fome dá aquela cansaço mental, e também para você não ficar desidratado, que também dá essa mesma dor de cabeça, né? E urine antes, para você também não ficar, sabe, irritado na hora da prova. Então treine isso, tá bom? E isso você vai treinar no simulado. Então, recapitulando, você vai estudar 4 matérias por dia. Se você quiser alterar isso, você também pode estudar 3 matérias por dia, dividindo em 4 dias, né? Mas a questão é que cada matéria você vai estudar 30 minutos, um tópico da matéria. Vai responder 20 questões, ou aí você pode alterar, né? Essas 20 questões eu digo assim. Mas você responder umas 20 questões sobre esse tópico que você estudou. E vai descansar no mínimo uns 15 minutos até começar a estudar outra matéria. Terminou de estudar tudo de todas as matérias, tudo edital, você vai começar tudo de novo. Estudou tudo, você vai começar tudo de novo, fazendo o simulado. Aí você vai estudar o tópico da matéria, vai responder umas 5 questões só para não perder o costume, vai estudar todas as matérias, né, no dia, e no tempo que você tiver lá, você vai sentar e vai fazer o simulado respondendo 100 questões dentro dessas 5 horas, tentando alcançar a assertividade de 90%, sendo que essa assertividade vai começar baixa
E vai aumentando, vai começar 30%, 20%, e vai aumentando aos poucos até chegar a 90%. Então não desanime. Vai começar assim, ó, 20%, tá vendo? Ou menos, ou mais, sei lá. E aos poucos vai aumentando, tá ok? O importante é você sempre ir lá nos comentários e ver o, o, o que você errou e ir aprendendo cada vez mais, tá ok? E outra coisa, lembrando, né? A primeira coisa que você vai fazer é assistir esse vídeo da Rafaela Mota sobre compreensão e interpretação de texto, esses 5 videoaulas para você saber interpretar uma questão e de leva já vai levar o primeiro tópico de português, que é compreensão e interpretação de texto. Você já vai aprender. E uma coisa muito importante, esqueçam da prova prática. Esqueça a prova prática. O salário do Tribunal de Justiça vai ser uns 6 mil reais que você vai ganhar. A prova está prevista para o dia 31, pro dia 28/5, a prova teórica. A prova prática tá para definir. Mas a prova prática vai demorar uns 3 meses, mais ou menos. Sei lá, 3, 4 meses, eu não me lembro. O meu, que eu fiz a prova, eu acho que no final do ano, só foi ter em abril. Foi uns 5 meses depois que eu fiz a prova objetiva, foi ter a prova prática. Então, pessoal, vocês vão ter tempo para fazer uma faculdade de datilografia. Vocês vão ter tempo vocês vão ter tempo para ir lá nos Estados Unidos e perguntar para quem inventou o teclado, aprender a digitar com quem inventou o teclado. Como o seu salário vai ser de 6 mil reais, pessoal, se vocês acertaram 90% ou mais na prova objetiva, paguem um curso aí de datilografia. Ou então, tem um monte de curso de graça na internet de datilografia. E da mesma forma, pessoal, aí eu vou fazer um vídeo mostrando vocês a como simularem a prova prática de datilografia. Que aí vocês também vão simular, fazer um simulado 30 dias antes da prova prática de datilografia. Vocês vão aprender a digitar, nesse tempo dá para vocês aprenderem a digitar, ó, de olhos fechados. Tá entendendo? Vocês vão ganhar 6 mil reais. Passou na prova objetiva. Pô, faz um curso qualquer. Tem curso de graça de datilografia, é sossegado. Tá ok? Vocês vão aprender. Aí eu vou falar mais sobre essa prova prática, que eu também fui bom pra caramba nessa prova prática. Que é sossegada a prova prática. A questão é a prova objetiva. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. O segredo é estudar. Se você conseguir só estudar 2 vezes pelo tempo, tá ok. Se você conseguir estudar 3 vezes, tá ótimo. Mas se você conseguir estudar 4 vezes, ó, se eu te perguntar o seu nome 4 vezes, eu nunca mais vou esquecer seu nome. Tá ok? É a mesma coisa, isso daí é uma coisa científica. É o mesmo princípio na questão do estudo. Tá ok? Fazendo isso, vocês vão conseguir uma assertividade maior que 90% aí, vocês podem ficar sossegados. Outra informação importante, pessoal. Se estiver muito próximo da prova, você pode faça um planejamento estratégico do seu estudo. Então,
separa as 12 matérias, separa todos os tópicos, calcula a quantidade de tempo que você tem e se for preciso, estuda em 2 tópicos de cada matéria por dia, que talvez, se você tiver com tempo corrido, pode estudar 2 tópicos da matéria por dia e responde 10 questões de cada tópico, tá ok? Não tem problema. Aí você consegue revisar uma vez até a terceira vez, se estiver muito próximo do concurso, tá ok? O pessoal, se estiver muito perto da prova mesmo, vocês podem estudar 3 tópicos da matéria, de uma matéria, no dia. Depois estuda 3 tópicos de outro, 3 tópicos de outro, 3 tópicos de outro. Dá 4 matérias, tá ok? A questão o importante é você responder questão desses tópicos, né? Aí vocês podem, são 4 matérias, vocês podem responder 30 questões de cada matéria, 10 de um tópico, 10 do outro, 10 do outro. Estuda outra matéria, 10 questões de tópico, 10 questões do... Tá ok? Se estiver perto da prova, pra você poder revisar 3 vezes, você consegue entender? E assim, o ideal seria que você estudasse um tópico da matéria por dia, mas às vezes se estiver perto da data da prova, estuda em 3 tópicos da matéria no dia e vamos indo. A questão, o importante é responder questão, errar a questão e aprender com o seu erro lá nos comentários da questão. Pessoal, eu só queria falar mais uma coisa. Referente a como estudar as matérias de direito. As matérias de direito vocês vão estudar da mesma forma. Vocês vão pegar aquele texto, aquele vídeo de compreensão e interpretação de texto da Rafaela Motta, vão ler artigo por artigo, fazendo a compreensão e a interpretação daquele artigo. Vocês vão ler cada artigo 3 vezes, tá ok? De preferência, vocês vão ler cada artigo 4 vezes. E vão estudar um tópico. Um tópico, geralmente de direito, é dividido entre os capítulos, entre os títulos de cada lei, né? Que nem o direito penal. O principal é o Código Penal. Direito processual penal. O Código de Processo Penal. O direito civil é que no caso é direito processual civil. Não, direito processual civil. Vai ter o CPC, que é o Código de Processo Civil. E vai ser dividido lá em títulos. Cada título tem os seus títulos, tem os títulos e os capítulos de cada lei. E dentro dos capítulos vão ter as seções e vão ter os artigos. Aí você pega cada artigo, lê da forma que a Rafaela Motta ensina, fazer a compreensão e interpretação de texto, e lê em 3, 4 vezes. Eu vou deixar aqui embaixo os links do vídeo da Rafaela Motta, que eu também não estou ganhando nada, porque eu estudei com ela. Vou deixar aqui o link também desse aplicativo do Que Concursos. E é isso. Outra coisa que eu queria falar também é referente ao simulado. Como que você vai fazer o simulado? O simulado você vai continuar estudando da mesma forma que você já estudava. Você vai estudar 4 matérias por dia e dessas 4 matérias você vai estudar o tópico, né, do dia e vai responder 25 questões de um tópico de uma matéria, 25 questões do tópico da outra matéria, 25 questões do tópico de outra e 25 questões do tópico de outra, que vai totalizar 100 matérias. Só que daí você vai responder tudo de uma vez. Isso daqui é extremamente importante, o simulado, pessoal,
Por causa que é esse o jogo. O jogo é esse. O jogo é você responder 100 questões, acertar mais que 90%. Eu tô colocando 90% para ser exigente, mas é lógico que não vai precisar tudo isso, mas desse método aqui, você consegue 90 a mais de 90%, tá ok? E você, porque o jogo é esse, você acertar mais de 90% das questões, de 100 questões em 5 horas, tá ok? Por isso você vai fazer o simulado dessa forma. E o simulado é extremamente importante. Então, pessoal, creio que seja isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é já começar no estudando português, assistir os 5 vídeos da Rafaela Mota, e a partir desses 5 vídeos você já vai aprender a compreender e interpretar uma questão, compreender e interpretar um artigo de uma lei e compreender e interpretar as matérias. Português você pode comprar uma apostila da sua preferência, ou então tem até no que concursos tem não sei se tem apostila e tal, mas você pode escolher a apostila que você achar legal. Português você consegue aprender por apostila e tal, mas muita coisa você vai ter que pesquisar no Google. Interessante pesquisar no Google. Tem até o chat GPT para você tirar algumas dúvidas. Pesquisa aí o chat GPT para tirar algumas dúvidas. Informática, pessoal. O ideal é você fazer um estudo amplo de informática, dar uma atenção maior à informática, porque informática pode cair várias coisas, né? Então você pega os aplicativos, fuça tudo o aplicativo no horário que você estiver em casa, fuça tudo que tiver no aplicativo, tá ok? Decorando um monte de coisa, responde questão. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico, você pode pegar uma apostila dessas de concursos e que tem na internet um monte de apostila também. Baixa uma apostila de raciocínio lógico com os tópicos que geralmente raciocínio lógico não tem muito diferença. Matemática também não vai ter muita diferença, né? E a lei, geralmente cai a lei seca e a questão é essa, você compreender e interpretar o artigo. Aí você pode estudar pelo artigo, não entender o artigo? Pesquisa na internet. Artigo 333 do Código Penal. Coloca pesquisa no Google ou até no chat GPT, pessoal. O chat GPT é bastante interessante. Você coloca lá, me explica o artigo 333 do Código Penal brasileiro. E o chat GPT vai te explicar. Tá ok? Então, é basicamente isso, pessoal. Façam dessa forma e vocês vão ter um bom resultado. Lembrando, 3 2 é pouco, 3 é bom, 4, ó, é maravilhoso. Repetir então 4 vezes o estudo. Se for 2, né? 2 tá ok também. 1 é pouco, né? 2 é bom, 3 é bastante. E o 4, nossa, perfeito. Estudem, leem 4 vezes os artigos. Se não entendeu um parágrafo, lê ele 3 vezes. Se aprofunde nesse ensinamento que a Rafaela Mota vai passar nesses 5 vídeos e vão pra frente, pessoal. Estudem 4 matérias por dia. Estuda 30 minutos um tópico, passa já para as questões, descansa 15 minutos para sua mente não ficar... Passa para a próxima matéria, estuda 4 matérias no dia, intercalando entre as 12. Sucesso total, pessoal.